Olá, amigos de Ideal Espírita. Que bom estarmos aqui, nosso momento. Esse é o nosso encontro. Você está no canal Reflexão Espírita do Dia e eu me chamo Márcia Bêndola. Quero agradecer o carinho que eu recebi. Ontem tive o retorno, alguns comentários a respeito desses vídeos que nós estamos fazendo, então, nossos encontros, e que eles possam ser muito, mas muito bem aproveitados por todos nós. Para mim está sendo ótimo, eu estou aqui e sinto falta de quando eu não estou. Então ontem eu não pude, porque eu fiz o exame, né, de vista, usei aquele colírio que dilata a pupila e a gente não fica enxergando direito. Então eu não estive aqui com vocês ontem, mas hoje nós estamos. E reunidos vamos lá, temos o nosso livrinho aqui, que eu não estou estudando o livro, eu só estou lendo a parábola que está aqui, mas eu recomendo a leitura desta obra, Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, porque são parábolas comentadas, e é interessante a gente conhecer com profundidade as parábolas de Jesus, porque elas dizem respeito à nossa vida. E essa parábola em particular, que eu gosto muito, e eu percebo ela em várias situações da vida, foi muito interessante no estudo que eu estava fazendo, porque a gente pode entender a parábola do filho pródigo como uma jornada do herói. O que eu quero dizer com isso? Nos estudos de Jung, por exemplo, existem outros, mas ele aprofunda na mitologia e ele faz essa analogia, né, e vai entender que algumas histórias, é por isso que eu estou trazendo essa história, essa parábola, que elas têm um efeito sobre a nossa vida, elas nos mostram uma jornada de alguém que estava numa situação, algo lhe acontece, ela é levada a pensar sobre algumas coisas, a agir, né, em determinado sentido, e aquilo promove uma mudança interior, mas também exterior. Então nós temos contos, por exemplo, ou na própria mitologia, em que a pessoa ela está numa situação, então está tudo bem com ela, mas acontece de um dragão chegar na cidade, começar a destruir tudo. E essa pessoa, por exemplo, ela é reconhecida por seus talentos e ela é eleita como aquela que vai salvar a cidade, vai banir aquele dragão, vai lutar contra ele. E esse que é o herói ou a heroína fazem esse trajeto ao encontro do dragão, né? Entenda o dragão como uma metáfora, né? Com esse problema a ser encarado, resolvido. E ele vai, nesse trajeto, ele vai adquirindo coragem. Quem já viu o Shrek, né, o filme, o primeiro é exatamente isso. Ele tá lá no pântano dele, tranquilo, de repente aquilo lá fica tomado de gente, é invadido, então ele é provocado. Ele quer resolver alguma coisa que aconteceu. Ele saiu da condição em que ele estava. E ele vai tentar resolver, vai ao encontro de uma determinada pessoa, então o rei, e há um desafio. É colocado um desafio e ele assume isso. Eu vou realizar essa tarefa, e nisso ele percorre. Nesse caminho, ele encontra com uma pessoa, ele encontra com outra, ele vai elaborando o seu pensamento, vai compreendendo qual é a missão dele,
ele vai adquirindo recursos, instrumentos, então instrumentalizando não é só instrumento material, não é um arco e flecha, né, uma lança, uma pedra, é a inteligência também. Ele vai adquirindo esses recursos, habilidades, para que quando ele alcançar ali o destino que vai fazer com que ele trave essa batalha, não é uma batalha com um dragão para salvar a princesa, é uma batalha com algo que também é da ordem íntima. E aí, o que acontece? Ele pode se sentir que o desafio, né? O tamanho desse desafio, em alguns momentos está para além das suas forças, das suas capacidades. E o que acontece? Aquela vontade de desistir. Então tem um momento em que o herói se sente derrotado, aquilo que ele planejou que ia fazer, que ia acontecer, ele ia ter sucesso, não sai bem assim, e ele tem que elaborar novas soluções. Ele fica numa condição entre vou desistir ou vou continuar. Nesse momento o herói cai desfalecido, às vezes parece que ele morreu, fracassou naquela batalha, mas novas forças, ele é investido dessas novas forças, né, que o tomam, porque ele reconhece que existe um valor. Não é só resgatar a princesa, é que agora ele já está amando a princesa. É de outra ordem, é outro valor, é o valor espiritual, é do amor, é da bondade, é da justiça. E ele consegue congregar essas forças e vai adiante, e ele luta e vence, ele sai vencedor. E o caminho de volta é que ele vai receber não, o reconhecimento, tem uma premiação, ou então ele recebe um título, então ele se casa com a princesa e se torna príncipe, se torna um rei, vai morar num castelo, enfim, alterou, porque ele já não é mais o mesmo. A jornada do herói é uma jornada de autoconhecimento, de enfrentamento das nossas dificuldades, de enriquecimento com os novos recursos e da vitória da vida sobre a morte, do espírito sobre a matéria. Então, nós estamos aqui com a parábola, porque essa história se repete. Então, tem lá o Shrek, que é a mesma coisa, é a mesma estrutura mitológica. Então, nós estamos diante de toda uma estrutura mítica que também vai aparecer por exemplo, nos estudos da Montessori, nos estudos do Darwin, nos estudos até de Marx. Isso vai aparecer, essa estrutura mitológica, porque a Montessori fala isso muito claramente. Nós estamos nos tornando humanos, e toda a transformação é para que nós possamos viver adiante. Então, a jornada do herói busca o que vai acontecer. É um mundo repleto de milagres, em que vai haver acontecimentos maravilhosos. E nós estamos nesse finalzinho aqui da parábola, em que o filho percorreu esse caminho. E ele encontrou o pai. Então, essa parte aqui. Partiu então e foi ao encontro de seu pai.
Ele estava ainda ao longe quando seu pai viu-o. Encheu-se de compaixão. Então o pai ficou tomado de compaixão pelo filho, que ele avistou ainda ao longe, não estava perto da casa, estava ainda um pouco distante. E correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Isso aqui é importante porque quando Jesus fala, numa época em que o pai, ele, nessa cultura, ele não iria correr ao encontro do filho, muito menos cobrindo o filho de beijos. Na nossa cultura, hoje, século 21, lendo isso, a gente não faz assim, não dá a devida importância para que isso significa. Hoje um pai correr ao encontro do filho, abraçar e encher de beijo, parece coisa comum, né? O dia a dia a gente cobre os nossos filhos de beijo, abraça, recebe com carinho, mas naquela época o pai não faria isso. E o que Jesus está dizendo quando traz essa imagem do pai que avista o filho de longe, sai correndo com aquelas sandálias, né? Então não é assim para um idoso que com aquelas vestimentas sair correndo. Então já é como se ali houvesse um amor que extrapola todas as prisões da cultura, todos os modelos, todas as formas que nos colocam ali, vamos transformar isso numa palavra assim, né? As regras de etiqueta. Então, regras da sociedade que diziam, você não pode se comportar dessa forma. O pai é o patriarca, né, o chefe da família, jamais poderá correr ao encontro de um filho, ainda mais um filho que pediu a herança e foi para longe. Então é como se esse pai não pudesse receber mais o filho, não pudesse perdoar o filho pela atitude que ele teve. E não tem umas vestimentas, né, apropriados para um homem sair daquela idade, ainda por cima considerando um pai que seria idoso, né, fazer todo o esforço de correr. Então, além dele não ter, vamos dizer, pela imagem, tá? Isso é imagem, isso é representação imagética. Então, vamos lá. Você tem um idoso que não está vestido adequadamente para sair correndo numa estrada de terra, né? Que ele chega nesse filho, abraça esse filho e enche de beijo. Imagina, dá um beijo, olhe lá, um beijo e olhe lá. Mas Jesus falou, cobre-lhe de beijos. Dá um monte de beijo nesse filho, que é um filho adulto, né? É um filho jovem, mas é um filho que não é mais uma criancinha. Mas, de qualquer forma, naquela cultura, isso não era praticado pelo genitor, pelo patriarca. Então, aqui é uma quebra, uma ruptura dessa estrutura para mostrar que esse pai é amoroso, esse pai é acolhedor. Esse pai, ele perdoa, ele tem compaixão. Compaixão está para além da empatia. A empatia, a gente compreende ali a dor do outro, a gente se aproxima, não é sentir a dor do outro, tá? Empatia é a gente se aproximar por ter uma experiência semelhante, então a gente compreende. Então, por exemplo, alguma coisa que tenha ali acontecido que te deixou triste, então houve a morte de um cachorrinho, e aí você também já teve cachorrinho, também já perdeu o seu cachorrinho, né, que morreu, e aí você aproxima-se daquela pessoa e fala, eu entendo a dor que você está sentindo. Por quê? Porque ele também já passou por isso. Ele não vive a experiência do outro.
O outro está sentindo a dor dele, a morte do cachorrinho dele. Ele tinha um relacionamento com aquele animal. Eu tive o meu animal, tive um relacionamento com o meu animal. O que nos aproxima é a dor por uma perda, né, muito semelhante. Então, isso é empatia. A compaixão, ela está além disso, né? É de você olhar para aquela situação e aquilo tocar tão fundo. É compaixão, é compartilhar desse patos, né? Desse afeto, né? Toda essa energia né? Os afetos. Então a gente coloca das emoções aí, é a alegria, é a tristeza, é a saudade, e você compartilha. Mas quando a gente olha para a pessoa que está em sofrimento, a compaixão nos coloca no lugar de compreender e de acolher, de perdoar, né? Ter indulgência. É um ato de amor em que a gente vai chamar de compaixão. Tem um estudo só sobre compaixão. É um livro, eu não vou lembrar o nome dela agora. Eu tenho esse livro no digital, né? Então, depois eu vou dar uma olhadinha, trazer aqui. Já tem um tempinho que eu li. Mas a compaixão é muito maior. Ela se aproxima do amor. E é o caminho que a gente vai trilhar para viver esse amor sublimado, esse amor incondicional, tá? E o filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e vestiu com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Ele recebeu, né, o filho com abraço, beijos, e mediante as palavras do filho, dizendo que não é mais merecedor de ser chamado de filho, esse pai não se inquieta com isso. Pelo contrário, ele pede para os servos trazerem o quê? A roupa, a vestimenta que vai caracterizar aquele filho como filho daquele pai. Então, para que a gente entre, tem uma outra parábola de Jesus em que ele fala da festa de casamento, em que as pessoas foram convidadas, mas só entraram para a festa aqueles que estavam vestidos. Então, essa questão da vestimenta, ela tem um valor simbólico muito importante, porque não é qualquer um que entra na casa do Pai. Não é qualquer um que entra nas esferas sublimes. Não é qualquer um que simplesmente se torna um espírito puro. Ele precisa se vestir dessa pureza. Ele precisa estar purificado. E a vestimenta é aquilo que mostra. Então, põe um anel de família, ele pertence, né? Então, nós temos os anéis, as alianças que mostram, né, que aquele casal tem um compromisso. Nós temos alianças chamadas de compromisso que os namorados usam. Então, nós temos um anel de família que representa que você pertence. Então, isso é o sinal de pertencimento, que é uma das nossas necessidades básicas. Então, ele recebeu esse filho e disse: você pertence à minha família, você pertence, né, à minha casa. Você vai se vestir desta forma e vai usar, né, do símbolo que representa o seu pertencimento a esta família. Então, para a gente ir encaminhando para o encerramento,
da nossa reflexão no dia de hoje. Vamos pensar nessa jornada, né? Nós fizemos a visualização do caminho, do encontro com Jesus, o nosso retorno num caminho transformado. Vamos refletir sobre essa nossa jornada. Nós somos os heróis e heroínas da nossa jornada. O que nós temos trilhado? Qual é o nosso caminho? Já falei isso, né? Estamos no caminho nos afastando da casa do Pai, estamos lá distantes nessa outra cidade, gastando e curtindo os prazeres da vida, ou já estamos de volta? Nós estamos de volta porque chegar ainda na casa do Pai a gente ainda não chegou, mas estamos a caminho. Então, como que está sendo essa nossa jornada? Nós estamos no momento ainda de nos preparar para lutar contra o dragão, com as adversidades. Nós estamos nos preparando, já estamos lutando com as nossas adversidades, ou seja, lidando com elas, ou já estamos transformados e passo a passo retornando à casa do Pai como heróis. Então nós vamos entender o seguinte: não é uma única vez, né? Em uma só encarnação, nós fazemos essa jornada várias vezes. Então, são processos, são situações que nos convidam para uma transformação, para quando a gente é chamado a percorrer essa estrada, ir ao encontro do desafio, nós estamos a todo instante sendo convidados para essa transformação, para nos tornarmos o herói da nossa própria história, da nossa vida. Então, esse convite, nós temos que perceber esse convite, esse chamado da vida, porque o propósito da nossa vida é essa. Lembra que eu falei, o propósito está em chegar na casa do Pai, e ali nós vamos receber a túnica, nós vamos receber as sandálias, nós vamos receber um anel de família, nós vamos receber tudo que a gente precisa, nós vamos ser recebidos com glória, com celebração. Ele manda matar o animal. Eu não li essa parte, mas ele manda matar o animal para que pudessem festejar. Então é isso. Nós, quando retornarmos, faça essa pergunta. Quando nós retornarmos, após essa nossa jornada aqui, retornarmos para o plano espiritual, ou seja, desencarnar, retornar, nós vamos ser recebidos de que forma? Vai ter ali uma celebração? Os nossos espíritos amigos vão estar nos recebendo com alegria, com festa, dizendo: caramba, essa jornada aí, né, a jornada terrena desta encarnação, você conseguiu. Ou nós vamos receber ajuda. Nós vamos ser socorridos como se tivéssemos participado de uma guerra e estarmos todos feridos. Nós podemos sair daqui muito feridos. E como que vamos ser acolhidos? Vamos chegar do outro lado doentes, feridos, precisando de tratamento? A maioria de nós, sim. Mas tá bom, a gente pode ter outras aquisições e algumas feridas também. Como que a gente chega lá? E dá tempo. Tá? O nosso tempo aqui está acabando, mas o tempo aqui, na nossa encarnação, a gente não sabe. Então aproveita cada instante. Cada instante aqui. Aproveite para sair daqui um herói. Para fazer dessa jornada uma jornada de transformação interior.
de aquisição de novos recursos, novos valores. É para isso que estamos. Um forte abraço, tenha um lindo dia e a gente se vê no próximo encontro.